Você considera que uma postura perfeccionista é positiva ou é negativa? Alguém que te considera perfeccionista, você interpreta como um elogio ou como a expressão de um defeito? É basicamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Caldas, sejam bem-vindos ao meu canal. Sobre essa questão do termo perfeccionista, né? Todo mundo já deve ter ouvido, até como uma espécie de piada, a ideia do candidato a uma entrevista de emprego, que ao ser perguntado sobre alguns dos seus defeitos, ou talvez o seu pior defeito, ele responde que o seu pior defeito é ser alguém perfeccionista. Uma tentativa de transmitir a ideia em que o seu maior erro é não aceitar nada menos do que o perfeito. De fato, pela compreensão, ou pela definição imposta pelo senso comum, a gente tem essa ideia de perfeccionismo como uma obsessão pela perfeição. E se a gente se apegar a essa definição de maneira fria, a gente pode concordar que sim, essa forma de interpretar o conceito é uma forma problemática, porque perfeição é algo que definitivamente não está ao alcance do ser humano. A gente vive num mundo que é imperfeito, habitado por seres humanos, entre outros, também imperfeitos. Então, acreditar alcançar a perfeição naquilo que se está construindo beira uma forma de utopia. Então, se a gente não pode tirar proveito do termo pela definição do senso comum, qual seria a alternativa? Qual seria a outra possibilidade de interpretar esse termo de maneira com que a gente tenha condição de tirar algum proveito? Talvez valha a pena abandonar a ideia de perfeccionismo como uma forma de obsessão pelo perfeito e passar a adotar a ideia de perfeccionismo como uma busca pelo melhor resultado possível. E aí a gente abandona uma postura quase doentia, baseada em uma expectativa impossível de se alcançar, e passa a adotar uma postura de alguém que não vai medir esforços para construir algo com o máximo de qualidade ao alcance. Então perceba que não é o máximo de qualidade possível. Eu fui específico ao dizer que a busca pelo máximo de qualidade ao alcance, considerando as circunstâncias, considerando os recursos que estão ao alcance. E compreender o limiar do possível é algo que exige certo nível de maturidade. Entender aonde exatamente pode-se chegar sem que isso comprometa alguns requisitos fundamentais, por exemplo, prazo de entrega, é algo que pode sim torná-la diferenciada em relação à média das pessoas. E eu falo a respeito dessa diferenciação porque a busca pela excelência, ela definitivamente não é uma unanimidade entre as pessoas. Na verdade, a maior parte das pessoas baseiam a sua forma de produção em uma relação entre o mínimo esforço possível e o mínimo resultado aceitável. A partir do momento em que essas duas variáveis se equilibram, a maioria das pessoas estabelece ali o padrão de qualidade das suas entregas. E isso definitivamente não é uma postura considerada aceitável por alguém que não se contenta em permanecer na média, não se contenta em entregar o mínimo, que de fato possui intenção e interesse em construir algo que efetivamente faça diferença na vida das outras pessoas. E repare que existe algo dentro dessa ideia de perfeccionismo que de fato é pejorativo. E as pessoas acostumadas a uma performance média são as pessoas que usarão essa perspectiva pejorativa do perfeccionismo para atacar quem de fato está interessado em fazer algo acima dessa média. Então, a partir do momento em que você adota essa postura de trabalhar de forma incansável pelo melhor resultado ao alcance,
perceba que você se tornará um alvo fácil para essas outras pessoas, porque você passará a incomodar, você passará a gerar ou a estabelecer um novo padrão de qualidade. E as pessoas que estão acostumadas a entregar na média vão começar a se sentir ameaçadas. E muitas das vezes você vai ouvir ali as pessoas te chamando de perfeccionista. Na cabeça delas, num sentido pejorativo. Na sua cabeça, um sinal de que ao você estar gerando incômodo nos medíocres, é provável que você esteja fazendo alguma coisa certa ou caminhando em direção à produção de algo que não é todo mundo que está pronto para realizar. Agora, dentro dessa maturidade, que é importante para poder adotar de forma plena, de forma efetiva e de forma positiva esse conceito, existe uma habilidade ou uma capacidade para reconhecer certas limitações. E uma dessas limitações está em aceitar que em determinados momentos talvez você não consiga entregar esse melhor resultado possível. E esse entendimento talvez ele possa se dar a partir da eleição ou da modelagem de dois cenários. Então, visando o produto de um trabalho, talvez valha a pena estabelecer aquele que é o cenário possível ou o estado de um resultado desejado. E existe uma outra modelagem, um outro cenário modelado, que é o estado de um resultado possível que tornou-se uma consequência dos recursos e das circunstâncias. Isso significa que, mesmo tendo mapeado determinado estado de qualidade como possível, as circunstâncias são dinâmicas e os recursos são variáveis e, ao longo do seu percurso de desenvolvimento do trabalho, pode ser que tais variáveis determinem um nível de qualidade da sua entrega relativamente inferior ao nível esperado inicialmente. A minha sugestão ou recomendação é que você, se ainda não pratica e ainda não adotou para si essa segunda forma de interpretar a ideia de perfeccionismo, é que você passe a primeiro compreender esse termo dentro dessa ideia que foi discutida e absorva para si essa forma de enxergar o nível de qualidade a ser buscado dentro de qualquer coisa, dentro do que quer que seja que você faça na sua vida. E entenda que o ser humano, ele não nasce pré-configurado para a mediocridade. Na verdade, a sua essência é produzir excelência. Mas à medida em que ele vai crescendo, de uma certa forma a sociedade vai condicionando o indivíduo aos seus próprios padrões de qualidade. E isso vai gerando decréscimos no seu nível de performance, no seu propósito, no seu desejo de entregar valor para as outras pessoas. Então, estar fora dessa média, situar-se dentro de um nível de entrega pautado pela excelência, essa sim é a essência do ser humano. E essa postura de resignação, de aceite daquilo que é medíocre, é uma forma de trair essa essência que é natural do ser humano. Então é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Grande abraço, até a próxima.